Por quê? Porque você participa de um projeto ali, de um brainstorm, de uma documento, não da documentação em si, mas de uma decisão de fluxo de informação. Você participa ali do meio, né? Então, os hackathons da vida é mais ou menos essa ideia também, né? Mas o vibe coding é legal nesse sentido, assim, de você participar, literalmente, assim. Você pode estar ali, interagir com outros programadores, outras pessoas que fazem isso. A minha sugestão para vocês, assim, que estão querendo sentir a pegada e começar a entender essa parte, é, começa a criar o seu. Começa a criar o seu. Começa com coisa simples, começa pequeno. Começa com uma agenda de telefone, começa com um cadastro de pessoas, começa com uma ideia simples que você possa ter por exemplo, um e-commerce. Ah, mas todo mundo faz e-commerce. Tá, mas ali existe muita coisa que são aplicáveis na vida, né? Na vida profissional, assim. Então, você já começa a perceber algumas coisas. E com o desenvolver, naturalmente, você vai percebendo necessidades que antes você não percebia, né? No sentido de, pô, podia ter um recurso de tal coisa, podia ter uma melhoria aqui, esse código podia ser melhorado. Enfim, você começa a ter essas visões um pouco mais próximas aí. Mas lembrando, né? Tenta fazer isso com alguém. Sozinho fica fácil, entre aspas. Fácil porque você discute com você mesmo ali nesse sentido. Né? Você está com a ideia na cabeça e acaba pulando algumas etapas ali. Mas é sempre legal você conversar com alguém, né? Trocar ideia do que fazer, de como fazer. Tanto que quando eu dou os cursos, né, de treinamento de estagiários, esse tipo de coisa, eu sempre falo para eles: a última coisa a se fazer num projeto é o código. É a última coisa. Porque antes do código, você tem que pensar em muita coisa. Você tem que entender o problema, você tem que esquematizar como vai ser feito, você vai tomar as decisões de quantas variáveis, quais as classes, o que vai fazer, que camada do software que vai executar tal coisa. Então, você tem um monte de decisões, um monte de resoluções iniciais, para aí sim você começar a codar, para aí sim você começar a escrever código. Então, assim, o código em si, ele é a última etapa, né? Porque quando você chegou na fase do código, é porque teoricamente você não precisa pensar em mais nada. Pensar no sentido da lógica, de como vai trabalhar aquela informação. Tá? Você vai ter que pensar na linguagem, como é que escreve, como é que faz a função, etc. e tal. Mas você não vai precisar pensar na execução daquilo, né? De como é que o dado vai entrar ali dentro, por exemplo, cadastro de pessoas, tá bom. Cadastro de pessoas parece que é um negócio simples, mas você pode ramificar ele para N possibilidades. Cadastro de pessoas para fazer uma compra no mercado, cadastro de pessoas para poder prestar um serviço, cadastro de pessoas para doação de sangue, cadastro de pessoas para fazer exame, cadastro de pessoas que vão ingressar numa universidade. Apesar da base ser a mesma, mas os tipos, as informações que contém ali o domínio são bem diferentes. São bem diferentes, tá? Então dá para a gente ir direcionando nesse sentido aí. Cadê? Todos os serviços no geral são sobre resolver problemas. Gabriel, todos, não é no geral, não, todos, tá? Inclusive, tinha um chefe meu, na época que eu trabalhava como funcionário, tinha um chefe meu que ele falava assim: você é pago para resolver problema. E é essa a realidade. A gente é pago para resolver problema. E o pior que é dos outros, inclusive, né? Problemas que nem nossos, na maioria das vezes, são ali. E sim, cara, todos os serviços é esse tipo de coisa. Você vai contratar um encanador, você vai contratar, esses dias, por exemplo, aqui no sábado, aqui, a privada aqui de casa resolveu entupir. Porra, eu fiquei o dia inteiro contratado de encanador aqui para conseguir resolver o problema, cara. Que não era simples, a gente, né? Tipo, eu não tinha material, não tinha ferramenta para fazer. Mas, enfim. Então, assim, não existe uma profissão, uma atuação de alguma coisa que você não está resolvendo o problema dos outros. Ah, mas eu sou torneiro mecânico. Cara, não importa. Se é torneiro mecânico, você está desenvolvendo uma peça que vai encaixar em algum equipamento que vai resolver o problema de alguém. Simples assim. Você está participando de qualquer maneira, você está envolvido no negócio de qualquer jeito, né? É,
eu ver aqui, o que mais? Você tem que estar entendendo o código para poder a IA fazer o que você quer especificamente. É exatamente nessa linha de raciocínio, Maria. Não adianta você confiar 100% na IA. Você pode ser o melhor cara do mundo no prompt ali. Vai passar alguma coisa reta. Alguma coisa vai fazer. E alguma coisa não vai funcionar. Acho que eu até fiz um exemplo desse na aula passada, não, no módulo passado. Deixa eu ver aqui. Eu O estava banco usando. Pode falar. foi do banco, não foi? Que deu aquele erro? Foi, né? Foi, Foi do banco de dados, não foi, foi? foi. Que Do. o. Qual Como é foi que ele que deu? chamava mesmo? Esqueci o nome dele. O Que Zé o Zé Vitor. Roberto, O o Zé Zé Roberto, Vitor. não, o Zé Vitor lá trouxe o programa lá, nós jogamos na IA, né? Ele trouxe o É. exercício, nós jogamos na IA, ficou faltando um monte de coisa do banco, o Foi o relacionamento que não entrava, do. Da clínica, né? Web clínica. o da clínica. Foi. Exatamente. Eu tenho ele Exatamente isso aqui. aí. Você lembra em qual que eu pus lá pra gente fazer? Eu não lembro, acho que foi no Cloud ou foi no Perplexity? Deixa eu ver aqui. Acho que foi no Perplexity. Que a gente estava até testando isso, inclusive, né? Já tive um professor no Senac que usava chat GPT para dar aula, isso todos fazem. E quando o aluno perguntava alguma coisa, também o chat... Não, aí já não. Já é outra linha. É, assim, você não é obrigado a saber tudo. Ninguém, professor nenhum sabe de nada, né? De nada que eu digo de 100% de alguma coisa. Mas, cara, eu monto as aulas de vocês. É lógico, não vou ficar me matando, quebrando a cabeça. Já, eu sempre tenho a premissa que a tecnologia é que tem que trabalhar para a gente, não ao contrário, né? Mas, de novo, eu uso a IA como uma ferramenta para a criação de aulas, tá? Então, até a estrutura desse curso eu montei dentro de uma IA, onde fizesse sentido. Mas, assim, eu não peguei a primeira opção que ele me deu ali e falou, vamos. Não, tipo, eu fui lapidando aquilo lá dentro e tal, e depois eu tive um cronograma que me agradasse, entendeu? Conhecimento empírico também, em que sentido, Carla? Não peguei o bonde andando. As aulas não gravadas. Meu chefe, um ótimo gestor, por sinal, gosta de usar e não nascemos quadrados. Exato, se vira. É isso aí, tá? Você não é quadrado, se vira, exatamente. Ah, isso, Carla, é mais ou menos nessa linha, tá? É mais ou menos nessa linha. É o Wikipédia. Wikipedia, pode usar ela como uma referência de o que é uma wiki, né? Nesse sentido de montagem mesmo, tá? De montagem de conhecimento mesmo. Bom, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos. Vocês querem fazer uma revisãozinha rápida do que foi feito na aula passada ou taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos, e vamos embora? Poucos têm essa referência, Sim, por inclusive. favor, professor. Vamos Faça fazer, então. então. Vamos fazer, vamos fazer. Então, nós falamos, não vou voltar tudo, né? Mas nós falamos aqui da parte dos operadores na aula passada, onde a gente tem os operadores de atribuição, que nada mais é que o nosso santo amigo igual, né? O símbolo de igual ali, onde você passa a atribuir o valor a alguma coisa, né? No sentido de você ter aqui a atribuição do que você está falando. Lembra que eu falei para vocês na aula passada? Normalmente uma linha de código, normalmente não é regra, tá? Mas normalmente uma linha de código a gente lê da direita para a esquerda. Por que a gente lê da direita para a esquerda? Porque a gente sabe o que vai estar acontecendo. Então, por exemplo, eu sei que o valor aqui, Felipe, ele vai ser atribuído na variável palavra, que é do tipo string. Então a gente lê de trás para frente, tá? Eu não preciso falar que eu tenho uma string que vai ter o nome de palavra, que vai receber, você faz o contrário, tá? Fica até mais intuitivo de você bater o olho e saber o que está acontecendo ali, tá bom? Então, o nosso igual é o operador de atribuição, onde eu quero definir um valor a alguma coisa, seja uma variável, seja um objeto, como no caso da nossa string aqui, tá bom? Temos os operadores aritméticos, que nada mais são que os nossos queridos operadores matemáticos, onde a gente tem
A adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Aí esse outro cara aqui, esse outro cara é para a gente achar o resto de uma divisão, tá? Mas a gente usar o resto da divisão. Ah, mas esses conceitos são úteis no sentido da gente desenvolver lógica de raciocínio, tá bom? Ah, e qual que é a aplicação disso no mercado real? Cara, salvo as contas básicas, eu nunca usei guardar o resto de uma divisão para alguma coisa. Sinceramente, nunca precisei fazer isso, tá? Mas assim, a gente precisa aprender, precisa entender essa questão, justamente como eu falei, que serve para a gente desenvolver o nosso raciocínio lógico, tá? Então, aqui estão alguns exemplos de operadores aritméticos, onde a gente tem aqui a multiplicação, a gente tem aqui outra abreviação da multiplicação. Ao invés de eu fazer isso aqui, eu consigo abreviar meu código desta maneira aqui. Não se preocupe com a abreviação agora. Não se preocupe em escrever códigos maravilhosos agora. Aliás, vocês não vão conseguir escrever códigos maravilhosos. Não é desmotivando ninguém, mas muito pelo contrário. A intenção nossa agora é aprender. Imagina que você está aprendendo a desenhar. Você não vai ser um artista do dia para a noite. Tem todo um processo de desenvolvimento. É a mesma ideia do escrita de código. A ideia é, inclusive, a gente pegar alguns códigos que for fazendo nesses tempos de agora, nesse mês, por exemplo, e a hora que chegar lá para outubro, novembro, vocês olharem e falar assim, Jesus amado, não é possível que foi eu que fiz isso aqui, tá? Com essa ideia da autocrítica mesmo, que é assim que a gente percebe o quanto a gente evolui na escrita de códigos, tá bom? E, como eu falei, é uma coisa extremamente natural isso. Então, operadores não aritméticos são os operadores de conta, né? Trocando em miúdos ali, são os operadores de conta. A gente tem lá o potência, que é o chapeuzinho, né? A gente tem a raiz quadrada, que aí acho que já entra como uma função, que é o squirt. Tem vários, tá? Operadores matemáticos é o que não faltam aqui. Mas, basicamente, para o nosso contexto, esses 5 aqui já estão de bom tamanho. A gente tem também, complementando os operadores aritméticos, a gente tem os operadores de incremento e decremento, tá? O que são os operadores de incremento e decremento? São justamente o cara que a gente quer aumentar ou diminuir de um em um, tá? Então, por exemplo, isso aqui a gente usa muito numa criação de um vetor, que se, dependendo de como for, nós vamos fazer um desse hoje, tá? Até para conseguir trazer mais contexto de string para vocês ali. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um número de referência, onde eu tenho o número 5, e aí eu preciso aumentar esse número em 1. Então, ao invés de eu colocar número recebe ele mesmo mais 1, eu coloco o número mais, e o próprio compilador gera isso aqui para mim de forma automática. Tá? Eu não preciso ficar fazendo nenhuma operação custosa, entre aspas, ali naquele momento. Tá? Só que essa anotação que vocês vão ver muito. Inclusive, lembra que eu comentei, né? Principalmente o mais aqui, ó, é a referência do C++, C Sharp, que é o mais, e assim por diante, tá bom? E a gente tem também os operadores de igualdade não sei se eu falo desigualdade, não sei se é essa a palavra certa, mas eu posso falar que é a negação da igualdade, tá? A diferença, por exemplo, né? Então eu posso usar o valor com a ideia da palavra como diferença, onde eu preciso, por exemplo, fazer a comparação entre dois valores, entre duas unidades, né? Dois valores numéricos. Como um igual é o operador de atribuição, eu precisava de alguém para fazer a comparação. Então, usou-se a ideia dos dois iguais. E se eu quiser comparar de forma diferente ou negando a igualdade, é este careta aqui. Este símbolo aqui, quando vocês virem na programação, normalmente ele quer dizer negação de alguma coisa, tá? Que é para inverter a ideia do verdadeiro e falso ali. Tá bom? Então, por exemplo, se a gente pegar esse código aqui, esse trechinho de código para avaliar, eu tenho o valor A e o valor B, ambos inteiros. Aqui eu estou fazendo justamente a comparação. Ó, lembra do nosso if da aula passada, que já já a gente chega nele? Se o valor A for igual ao valor B, eu vou mostrar na tela que os valores são iguais. Caso contrário, que é o nosso querido else, eu vou mostrar que os valores são diferentes, tá bom?
Uma comparaçãozinha bem simplesinha aqui, bem tranquila de entender a aplicação. E aí nós chegamos na última parte da nossa aula, né, que a gente falou a aula passada, até onde a gente chegou, que é justamente os operadores relacionais. Quais são os operadores relacionais? Maior, maior ou igual, menor, menor ou igual. Tá? É onde a gente precisa fazer a comparação não só da igualdade, mas eu preciso fazer a relação entre dois valores. Então, por exemplo, a mesma ideia, eu tenho aqui ó, o int A e B, né? O int valor A e int valor B, ambos com seu valor, e eu preciso achar quem é o maior, maior ou igual, ou seja lá como for. Tá? Eu preciso fazer a comparação desses dois valores aqui. Nós vamos usar esse carinha aqui hoje num exercício rápido que nós vamos fazer, até para aproveitar e revisar todo o contexto de códigos da aula passada, tá? E também que eu não tinha falado, mas que nós pulamos aqui para a estrutura condicional, mas eu já vou trazer isso aqui agora, tá bom? Que são os operadores lógicos. O que são os operadores lógicos? São os operadores que geram aquela nossa querida tabela verdade, que são os valores das expressões lógicas de E, que são 2E comercial, e ou, que são 2 pipe. Essa barrinha de pé aqui, ó, ela chama-se pipe, tá? É aquela, normalmente ela fica do lado da interrogação, do lado direito ali do teclado do seu computador. Né? É literalmente esse sinal dessa barrinha de pé. A gente tem a barra invertida, a barra de data, e o pipe, que é a barrinha de pé. Ou ela vem com dois risquinhos assim, ela pode vir assim, ó, representada no teclado de vocês aí, tá? É o pipe. São duas barrinhas em pé que para o compilador gera a lógica ou, né? Gera essa questão da lógica ou que a gente fala. Por exemplo, ó, se eu precisasse verificar essa expressão aqui, ó, vamos ler essa expressão. Se, até aqui, tranquilo, né? Valor 1, aqui nós estamos falando de valor. O valor 1 for igual, que aqui são dois iguais, eu estou comparando igualdade. 2 menos 1, quanto que dá 2 menos 1? Se não mudou já tarde, né? É 1 ainda. Ó, que beleza, hein? Que letra maravilhosa com o mouse. Se 1 for igual a 1 e 2 for igual a 1 mais 1, que também, se não mudou, é 2, eu tenho qual resultado dessa verificação aqui? Eu tenho o nosso amiguinho True. chamado true. Ou, opa, true. Ou, trocando em miúdos para português, verdadeiro. Então, se esta condição aqui é verdadeira, esta vai ser a mensagem impressa na tela. Ambas as expressões são verdadeiras, tá bom? Então, essa é a ideia da gente ter um operador lógico. E se aqui, deixa eu tirar essa saroba toda aqui. E se aqui no lugar desse ou aqui, desse e, fosse ou? O que aconteceria com essa expressão aqui? Vamos ver. Ambas as expressões seriam falsas. Hã? Ambas as expressões seriam falsas. Quando eu trabalho com o ou, né? Isso aqui é uma letra O, por incrível que pareça. Quando eu trabalho com o que é o resultado da minha tabela para ser verdadeiro? Pelo menos uma das duas. Isso é verdade. Pelo menos uma das duas, exatamente, tá bom? Uma dessas duas, uma dessas duas expressões tem que ser verdadeira. Opa, tem que ser verdadeira para que esta mensagem seja exibida. Se uma delas for verdadeira ou falsa, o que acontece? Ele vai mostrar também, tá? Basta que uma das expressões seja verdade para que esta tabela na lógica ou seja verdade. Se fosse na lógica e, nós estamos trabalhando com todas as expressões verdadeiras para que seja uma resposta verdadeira. Nós vamos desenhar uma tabelinha dessa de verdadeiro ou falso já já, tá? Essa é a diferença, então, entre o e o ou.
tá? Nossa, uma frase quase que só de vogais, hein? O e, o, i, o, ou, né? Quase um trava-língua também. Isso a gente usa muito, tá? Isso aqui a gente usa muito, tá? Esse print não faz sentido sem o e, sem o e. Sim, não faz sentido nenhum, exatamente. É essa a ideia. Eu trouxe um exemplo do e, né? Aqui a gente chegou a falar um pouquinho, mas agora nós vamos falar um pouco mais das estruturas condicionais, tá bom? O que são as estruturas condicionais? Em muitos casos, a gente tem a necessidade de se fazer uma verificação de alguma coisa, para tomada de decisão, para referência de fluxo de código, de fluxo de informação dentro do seu software, tá? Essa tomada de decisão, obviamente, ela tem uma estrutura para ser utilizada, que é o nosso if-else, está até aqui em cima, ó, tá? Qual que é a ideia do if-else? É o famoso se ou se não, tá? Se esta condição de verificação for verdadeira, aí eu vou executar tudo que está aqui dentro bonitinho, tá? Se não, essa é a condição básica, né? Eu vou executar o que está dentro do bloco do se não. Então, eu executo somente o que está dentro deste bloco, quando eu tenho somente duas verificações para fazer, tá? Quando eu tenho mais de uma verificação para fazer, o que eu faço? Eu uso essa estrutura do else if, onde eu faço uma nova comparação, obviamente diferente dessa. Foi justamente esse exercício que a gente fez na aula passada, né? Onde a gente tinha lá o boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Lembra que a gente fez o testezinho lá? Então, quando a gente precisa verificar alguma coisa que a gente não sabe o que vai ser informado, como, por exemplo, valores, né? A gente tem que verificar para poder dar sequência no nosso fluxo de informação do software ali. Beleza? Muito simples a escrita desse cara. Está aqui exatamente o exercício que a gente fez na aula passada, né? Onde eu tinha a hora do dia, eu só dei uma incrementada pedindo o nome da pessoa, e aí, baseado na hora do dia, só na hora do valor de hora, eu não estou falando de minutos, eu estou falando só de hora, eu tomava a decisão de qual a mensagem que ia ser exibida, tá? Então, aqui estão os valores nada a ver aqui, mas é só para vocês terem uma ideia, tá? Isso aqui a gente fez lá no nosso exemplo da aula passada, que está justamente aqui. Foi aqui que a gente parou na aula passada, fazendo o nosso teste, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui com vocês, hoje, uma estrutura, vamos trabalhar ainda na estrutura condicional, para a gente poder trabalhar com essa tabela verdade, praticar algumas coisas. E aí a gente começa a brincar um pouquinho com vetores, strings e assim por diante, tá bom? Eu vou criar uma nova classe aqui. Quem quiser, lembrando que eu falei na aula passada, quem não estava, se quiser usar, o programis.com tá aqui, ó, este careta aqui. Até eu vou fazer aqui também, aí eu aprendo a mexer um pouquinho nele. E aí a gente vai acompanhando. Esse carinha aqui, ele ajuda a gente a fazer código sem precisar ficar instalando nada, né? Sem precisar ficar instalando IDE e etc, etc, etc. A gente vai brincar com ele aqui, tá bom? Se dentro desse se isso, se não, se isso, se não, Megazord de 6. Chama-se estrutura condicional, estrutura condicional, tem o termo, tem a simples, a composta, tá? Chega uma hora que o C fica inviável, mas nós temos alternativas ao C da vida. Mas vamos lá, vamos pegar então esse carinha aqui, ó, mandei o link aí para vocês, para quem quiser fazer por aqui. Quem quiser fazer na IDE, tá tudo bem, vida que segue e não tem rolo, tá? Deixa eu até colocar em tela cheia aqui para a gente usar, ficar melhor aqui para vocês verem. Assim fica jóia para vocês enxergarem aí. Tranquilo. Tá tranquilo? Beleza, então tá bom. Eu vou só tirar essa linha daqui, que por enquanto esse cara aqui não me interessa. Eu tenho basicamente a mesma estrutura que eu tenho lá na minha interface. Se eu abrir aqui a minha interface e criar uma nova classe, né, eu vou criar uma classe aqui de teste, sei lá, vou chamar de teste.
onde ela tem, não vou colocar no Git, onde eu tenho aqui, e aqui eu posso criar a minha public static void main, que eu tenho a mesma ideia aqui, tá? Até repetir o que estava lá no passado. Então, isso aqui, o que eu tenho aqui, para executar um código, eu tenho aqui dentro do meu Java. É a mesma coisa, mesmíssima coisa, tá? Só aqui que tem lá o public class, tal, aqui eu não tenho a necessidade de colocar, tá tudo bem. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu pensar aqui. Nós vamos fazer vamos colocar deixa eu pensar. Pode ser, acho que pode ser. Olha só, nós vamos fazer um mini programinha aqui, onde nós vamos ler a idade de alguém, e nós vamos informar se aquela pessoa é maior ou menor de idade. Simples. Simples, simples, simples. Não vamos nem ler o nome, vamos ler só a idade para simplificar a coisa. O que eu preciso para ter uma idade? O que eu preciso para guardar a informação de idade? Variável. Eu preciso de uma variável. De que tipo? Int. Int, inteiro, né? Eu não falo a idade de ninguém. Ninguém tem 20 anos e meio, por exemplo. Né? A gente fala que tem 20 anos, certo? Então, eu vou colocar aqui int, idade. Só vou declarar, não vou informar nada, tá? Só vou declarar ela, só para a gente relembrar como é que faz a leitura lá do dado que a gente quer. Para a gente fazer a leitura do dado, a gente tem que ter um carinha do tipo scanner, leitura, que é uma variável também, mas lembrando que esta variável aqui ela é de um tipo diferente, vamos ver se vocês lembram o tipo que ela é. Ela é uma variável não do tipo primitivo, ela é o quê? Uma classe, exatamente, que dá origem a variáveis complexas chamadas objetos. Tá? Por que complexas? Porque ela tem uma estrutura dentro dela. E aqui eu vou colocar um new, que é a system.in, né? Vamos ver se eu não estou ficando maluco. Deixa eu ver aqui, comparação. É isso mesmo, professor. System.in, né, mano? Exatamente, tá aqui, ó. New scanner system.in. Aqui, até esqueci de scanner aqui, tá? Mas isso aqui é mania de C Sharp. O C Sharp, quando você define o tipo de um objeto, você não precisa falar qual o tipo da instância que ele vai receber. Eu só ponho como new e vida que segue. E aí, o que eu vou fazer? Com este cara, eu vou pedir a idade para a pessoa. Então, como é que eu faço para exibir uma mensagem na tela? Vamos ver se vocês lembram. Salt. É o salt, né? É o system.out.println. E aqui dentro dos meus parênteses, entre as aspas duplas, eu coloco a mensagem que eu quero exibir. Por favor, informe sua idade. Beleza? Só para ficar bonitinho. Depois eu vou dar algumas ideias para vocês aqui de variantes, tá? Mas é só a título de curiosidade, né? Nada obrigatório, não. E aí, o que eu preciso fazer, então? Eu preciso agora ler, né? Receber do teclado aquela informação. Como é que eu fazia isso aqui mesmo? Idade. Eu uso primeiro quem vai guardar, né? Mas vamos, depois a gente põe ali. A variável. Mas vamos, o que eu preciso? Qual que é a parte que faz ler? Esquece a parte da onde eu vou guardar ainda. O que vai fazer eu ler, sabe? Qual que é o comando que faz? Leitura. É o leitura, que é o nome da minha variável do tipo scanner, ponto. Peraí. Next int. Next int, muito bem. Por que é o next int que eu vou usar aqui? Porque eu vou guardar ela numa variável do tipo inteiro. Então, o que for lido aqui, eu vou gravar na minha variável idade. Lembra que o gravar é a mesma ideia do atribuir, que a gente usa o nosso igual. E aqui
é onde vai ser atribuído aquele valor. Lembra que eu falei da ideia do ler de trás para frente? Eu vou receber um inteiro que vai ser gravado, vai ser lido pela variável leitura e o valor informado vai ser atribuído na idade. Entenderam a ideia do ler de trás para frente? Sim. Já pega a manha ali de como está acontecendo, tá bom? Beleza. Até aqui, ok. Agora eu preciso tomar decisão para informar para o meu usuário se o valor informado a pessoa é maior ou menor de idade. Qual que é a nossa referência que a gente tem? If. Acima de 18 menor? Isso, era isso que eu queria saber, né? Acima de 18, ele é maior de idade e abaixo de 18, ele é menor de idade. Como que eu escrevo isso para o meu software? Eu vou usar um if, exatamente. Um if e um else. Então, vamos deixar a estrutura pronta aqui, ó. Se acontecer isso aqui, eu dou uma mensagem. Se acontecer essa outra parte, eu faço outra mensagem. Qual que é a verificação que eu tenho que fazer aqui? Idade menor de 18. Idade menor que 18. O que é aí? É a idade maior que 18, menor que 18? Vamos usar menor que 18, depois nós vamos fazer a idade maior que 18 também. Se isso aqui for verdade, o que tem que acontecer na tela? Exibir a mensagem. Exibir a mensagem de que a pessoa é maior de idade. Certo? Quantas comparações possíveis eu tenho nesse caso? Ou ela é maior ou ela é menor, não são duas? Eu já fiz uma, eu preciso fazer outra? Professor, não é a primeira menor de Aí não é idade? menor? Opa, perdão. Ah, tá vendo? Tá vendo? Estou testando Professor, vocês. tinha que ser maior igual, menor igual, não? Quer dizer, maior igual no de maior, não? Não, Eu porque tô o igual doido. daí ele já é maior de idade daí. Exatamente. Exatamente. Se o 18 ele está dentro da maioridade, o 18 já é igual. Aqui a gente compara, por exemplo, só o menor. Porque o que ele vai chegar ali? Eu vou escrever 17, que é o máximo de números inteiros que eu consigo colocar antes do 18. Vou escrever 17. 17 é menor que 18? É. Então, como essa condição aqui inicial ela é verdadeira, ele já vai mostrar isso aqui, ó. 18 é menor que 18? Não. Então ele já cai para o else. Entendeu? E aqui eu já posso colocar o system out print ln. Opa, tem um linha mais ali, hein? O print ln, a pessoa é maior de idade. Eu vou até tirar os acentos aqui, e vai dar aquela ziquezira de caracteres estranhos ali. Tá? Entendeu? Quem que perguntou aqui do menor ou igual? Eu não vi quem que chamou, quem falou aqui. Eu, professor, entendi, sim. Foi o Gabriel, beleza. Entendeu a ideia? Então, eu não preciso comparar o 18 se ele é igual a 18. Para nós, a referência é maioridade ou menoridade. Tá? Menoridade, existe isso? Existe, né? Bom, teoricamente, nosso software aqui está pronto, né? Vamos ver o que vai acontecer se a gente clicar no rodar aqui, ó. Ih, deu ruim. Olha só o que ele está falando aqui para mim. Ó. Lembra, de novo, gente, eu vou provocar vários erros durante a aula, que eu quero que vocês acostumem com os erros. A gente precisa acostumar a ler os erros, tá bom? O que ele está falando aqui, ó? E outra, deu 2 erros, tá bom, vale um por vez. Lembra a história do dividir para conquistar? Né? Vamos por partes? Vamos fatiar o elefante? Vamos por partes? Vamos ao primeiro erro aqui, ó. O que está dizendo aqui para mim, nesse caso? Ele está dizendo o seguinte, olha, ele encontrou erro na classe main, lembrando que quando tem maiúsculo, nós estamos falando de classe main.java, que é essa aqui, tá? Ó, main.java, tá o nomezinho aqui, main.java, beleza. O que vem depois dessa informação aqui, que parece não quer dizer nada, mas que é sim, o que ele está falando aqui, ó, na linha 7. Então, neste arquivo aqui, na linha 7, eu encontrei o erro. Então, vamos ver, linha 7, está aqui. É aqui que ele está falando para nós está o erro. Não posso encontrar o símbolo scanner. Como é que eu sei que é o scanner que deu erro? Tá vendo esse careta aqui, ó?
ele não está ali à toa, ele está apontando para a gente aonde que ele encontrou o erro. Ele não conhece esse carinha aqui, o scanner. Por que ele não conhece o scanner? Porque eu não coloquei a biblioteca que eu vou utilizar. Exatamente, eu tenho que colocar aqui, ó, o import java.utils.scanner, tá? Eu vou explicar depois com calma a questão dos imports, tá? Mas entendam que o import é eu literalmente, traduzindo ao pé da letra, eu estou importando para dentro do meu arquivo, eu estou trazendo para dentro do meu arquivo esta biblioteca chamada java.util, tá? Eu estou trazendo só o scanner para ele não trazer tudo, então só vou buscar a parte do scanner lá. Para quê? Para ele poder entender, porque é só o scanner que eu vou usar. Dentro desse utils tem uma porrada de coisas para a gente usar, tá? Mas não é o caso, nós vamos usar só por hora o scanner, que é o cara que vai fazer a leitura do nosso teclado ali, tá bom? O meu já foi, será que é porque tem na IDE? Na ideia ele já coloca. Você escreveu o scanner, ele automaticamente traz o import lá. Isso aí é padrão da IDE. Por isso que é a vantagem de se usar uma IDE essas coisas, tá? Mas vamos lá, vamos seguir aqui e ver o que aconteceu. E aí ele fala o erro número 2. Ó, beleza, ele está falando de novo do scanner na mesma linha, mas um pouquinho mais para frente. Ó. Neste aqui ele apontou na primeira vez que ele encontrou a palavra scanner, aqui ele mostrou na segunda vez, tá? Supostamente eu corrigi o erro, porque tinha 2 erros, mas era na mesma linha. Vamos ver o que acontece. Cliquei no Run. Deu ruim de novo. Por quê? Porque o Java, olha só, o erro está na classe main.java, na linha 3. A linha 3 é do import. Com certeza eu escrevi alguma besteira aqui. O pacote, o que a gente fala que é biblioteca, o Java chama de pacote, tá? Java.utils não existe, porque não é utils, é útil, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Ó, já não deu mais erro, já começou a melhorar a nossa situação. Lembra que os erros são nossos amigos. Normalmente ele está mostrando, ó, tá fazendo caca, tá? O que é isso aqui? É justamente esta mensagem aqui, ó. Então, se ele mostrou, já dá para vender curso? Já. Tem alguns gurus aí que estão nesse naipe. O que é essa mensagem aqui, ó? Ele chegou, né, a executar essa linha 10. Quando a gente fala que chegou a executar, significa que ele terminou essa linha 10. Ele está aqui no ponto e vírgula. Mentira, ele está na linha de baixo já. O que eu estou dizendo? Que tudo isso aqui já foi executado pelo meu programa. Então, eu já tenho uma área de memória reservada lá, chamada idade, e eu já tenho outra área chamada leitura. Lembra que aqui nós estamos fazendo a declaração das nossas variáveis, tá? E aqui eu só mostrei a mensagem na tela, que ele já mostrou, a mensagem está aqui, e ele tá, o que ele está guardando ali agora? Está escrito. Por favor, informe a sua idade. Eu vou colocar 17 anos. Só que eu usei ele no exemplo. Não é só informar, eu tenho que apertar o Enter, né? Qual que é a ideia do Enter? Ó, pus a informação, eu dou Enter para enviar a informação para processamento. Eu dei um Enter agora e ele trouxe a mensagem menor de idade. Qual é a parte do processamento que aconteceu que a gente supostamente não viu? É justamente essa tomada de decisão aqui, ó. Essa é a parte que eu falo para vocês do processamento, tá? O que ele fez aqui? Ele bateu nessa linha. Se idade, que é 17, for menor que 18, opa, essa condição é verdadeira. Eu vou mostrar essa mensagem. E eu não executo mais o resto, eu não preciso, porque ele já tomou a decisão. A partir do momento que ele entrou no que a gente chama de bloco do if, que é definido por esta chave, tudo que tiver aqui dentro, ele vai mostrar. Tá bom? Se eu colocar uma outra mensagem aqui, ó. System.out. Que aqui nessa interface a gente tem que escrever tudo, né? Pelo menos eu acho, que não achei nenhum atalho aqui para as coisas. E a idade informada foi. Aqui eu vou colocar a nossa
idade, para ele exibir a idade. Então, quer dizer, ele vai falar se a pessoa é maior ou menor, e aqui no caso de menor de idade, ele vai mostrar que a idade informada foi tal. Ó, vamos rodar de novo aqui. Vou colocar 15 agora. A pessoa é menor de idade e a idade informada foi 15. Então, tudo que está dentro do bloco do if vai ser executado. O else não. Tá? Então, ele só executa realmente na condição que ele entendeu como correta. Vamos testar agora com maior de idade. 40. A pessoa é maior de idade. Bateu. Consegui. Tá tudo bem. Se eu colocar 18. 18. A pessoa é maior de idade. 18 é menor que 18? Não. Se essa condição aqui é falsa, ele vem para o else. Joinha? 100%. Se eu quiser, inclusive, botar a mesma mensagem lá, eu venho aqui, dou um Ctrl+C, Ctrl+V e já coloco ali bonitinho e põe aqui 18 de novo. A pessoa é menor de idade e a idade informada foi 18. Pronto. Temos o primeiro exemplo de if-else com duas verificações, tá? Se ela é maior ou menor de idade. Vamos dar uma complicada? Vamos começar a piorar a situação aqui um pouquinho? Pode colocar menor ou igual que 18? Vamos ver o que acontece, Ricardo. Aqui, você fala? Menor ou igual? Professor, essa condição que colocou repetida ali, podia colocar fora do cis que funcionava também, não? Uhum. Aqui a ideia é só para exemplificar que as linhas de dentro do if ou de else são executadas quando eles entram aqui. Mas poderia ter colocado só uma aqui para o lado de fora. Já está começando a haver melhorias de código, tá vendo? A ideia não precisa se preocupar com isso agora, mas sim, poderia. Aqui, ô Ricardo, que você falou, colocar aqui, ó, idade menor ou igual a 18, é isso? Vamos ver o que acontece? Conforme a sua idade, 18. 18 é menor ou igual a 18? Sim. Então a pessoa é menor de idade. Não. Ele fez a verificação correta, mas o resultado do processamento está errado. Tá? Se invertesse? Se invertesse, sem problema. Maior ou igual a 18. E aí eu tenho que inverter aqui também, né? Você fala? É, Ou não? inverter tudo que acontece. Tudo? Ótimo, sem problema. Vamos ver. Ô, professor, o meu 18, ficou só um um pouquinho minutinho. diferente. Maior de idade. Vamos ver o que acontece colocando 15. Travou. Aí, 15. A pessoa é menor de idade. Agora deu certo. Tá? Pode falar, ô, Roberto. O meu ficou um pouquinho diferente. O Quer que ver? você fez diferente? Quer compartilhar a tela aí? Pode compartilhar. Compartilhar. Prepara o meu aqui. No fim falei que ia buscar, não fui. Ó, Hum. tá conseguindo ver? Tô. Entidade, scanner, leitura no scanner. Por favor, informe sua idade, lê a idade. Se idade maior. Ah, é que você verificou, já fez uma coisa maior aí, já fez uma verificação maior. A pessoa maior tem. É que você já foi em duas condições. Tá, vamos lá. Se a idade é maior ou igual a 0 e idade menor ou igual a 15. Cuidado com o E e com o O. Lembra que o E, as duas condições têm que ser dadas como verdadeira, tá? Ó, roda esse programa aí. Rodou. Ah, não, tá certo, tá certo. Põe Entendeu? 12 aí, só para ver uma coisa. Isso, beleza, tá certinho, tá? Que eu tava pensando em outra situação aqui. Então, no caso, idade maior ou igual a 0 e idade menor ou igual a 15, a pessoa menor de idade, a idade informada. Se a idade for maior ou igual a 16 e menor menor ou igual a 65, a pessoa maior de idade e a idade informada. Se não, de novo, né? De Idade 66 a 100. 100,
A pessoa é maior de idade, tem direito a voto. Beleza. E o se não, o último ali, o que você vai fazer? Não pensei. Hã? Não pensei nele. Hum, O que que. Roda ele aí. o- o- Roda ele aí. Roda o programa. Já rodou? Não, mas roda de novo. Então tá Mais de rodando. 100 é uma múmia, só Põe. pode. É, não, Põe zero. então, mas aqui eu não deixei. Isso É aí, que o né? Elcio eu deixei em branco, entendeu? É que aqui. Ó, se eu colocar, ó, vou colocar 70. Hum, A pessoa é maior de idade e tem direito a voto. E a idade formada foi 100. Foi tá. 70. Põe zero. Ô, professor, mas o certo ainda seria ter outro si do lado de fora, além da idade ser maior ou menor? Ou não? No qual, não entendi. Em Pra qual poder parte você falar se fala? a pessoa pode ou não votar, não teria que ter outro si do lado de fora em vez do si, não? Ou não? Não, porque ele já está fazendo a verificação alinhada ali. Não tem. Pode fazer duas verificações, tudo bem, não tem problema nenhum. Ele só pôs a mensagem a mais ali. Tem direito a voto, acabou. Se eu precisasse verificar se ela, a Entendi. partir dos 16 tem direito a voto, aí é outra situação. Eu verifico duas coisas usando o e e o ou, né? Põe zero, olha lá. A pessoa é menor de idade. Você pode colocar o else. Você entendeu o que ele aconteceu ali? Você pôs menor ou igual a zero, tá? Uhum. Maior ou igual a zero. Tira o igual lá do primeiro if. Professor, eu posso Daqui. colocar um if dentro de um if também? Pode. If dentro Você de if, fala sem daqui, dúvida. tirar esse Alinhar igual if. aqui. Tira esse igual aí. É. Porque assim, ó. Existe pessoa com 0 anos? Não. Não. Nem recém-nascido. Porque recém-nascido ele tem um dia de vida, Sim, sim. né? Então não É. existe 0 anos. Aí, põe zero aí agora. Oxi. Não fez nada, porque nenhuma das condições é verdadeira. Põe no else ali, ó. A idade informada deve ser maior que zero. Pronto, você completou o seu else. A idade Deve ser maior que zero. maior, igual. Não, deve ser Maior, maior maior. Igual não, maior. Lembra que nós tiramos a igualdade lá de que cima? zero. Que zero. E menor que 100. Ele já completou aí para você, mas não tem problema. Pode ser só o zero. Se a gente Roda fosse agora. trabalhar com idade quebrada? Aí teria que ser um float ou um double, Ah, para que aí a gente consiga trabalhar com os meses, por exemplo, né? É porque eu falo assim, pensa, se eu for colocar a idade, eu não vou colocar, por exemplo, 20 anos, ponto tal, né? Eu ia colocar 20 anos e tantos meses, né? Na verdade, a gente fala a idade, né? Ou melhor, você pega a data de nascimento, compara com a data atual e faz o cálculo. tanto que Normalmente é assim que essa faz. pergunta do Gabriel, complementando, quando Hum, você vai, tipo, fazer exame, que você vai a algum órgão, essas coisas, eles dão hospital. a idade mais os meses, né? Eles Uhum. fazem esses cálculos. Por quê? Não sei. Você está entendendo o que que a gente tem que entender do assunto que a gente está desenvolvendo, que eu falei para Sim. vocês lá atrás? Por quê? Porque se eu trabalhar somente com números inteiros, eu estou desconsiderando recém-nascidos de 0 a 1 ano. Ah, tá. Por isso que aparecem os meses, entendeu? Então, por exemplo, se tem lá, até entre 0 e 1, normalmente eles colocam meses e dias, né? Porque às vezes, por exemplo, a criança Sim, não tem um mês completo ainda. sim. Ela coloca a quantidade de dias ali, né? É por isso que coloca, quando você vai no hospital fazer exame, tirar sangue ou doar sangue, não sei se vocês já doaram sangue, quem puder, Sim. inclusive, doe, que faz muito bem. é, Na etiquetinha que você recebe ou na ficha que você preenche lá, que ele depois pede para validar, tem lá escrito, por exemplo, 40 anos, 11 meses e tantos dias. Sim. Justamente por conta disso. É norma da Anvisa, da ANS, isso. Hum. Entendeu? Mas aí, pra gente implementar, então teria que, aqui na declaração, colocar float, então. Float ou fazer
o cálculo baseado na data de nascimento comparado com a data atual. Aí você consegue até de forma mais fácil. Porque botar um float aí, vamos colocar 1,5 anos. O que significa 1,5 anos? 1 ano e 6 meses, mas 1 ano e que não é 6 decimal, né? meses. Pegou, B.O.? Se eu colocar 1,25 anos, o que eu tô falando? 1 ano e 3 meses. Entendeu? Não é 1,3 que é 1 ano e 3 meses. 1,3 anos é 1 ano e 40. 1 ano e 3 meses e 10 dias, alguma coisa nesse sentido, É tipo entendeu? mexer com hora também, é terrível. Pelo amor de Deus, cara. Graças a Deus que existe o úteis do Java, assim como outras bibliotecas do C Sharp, por exemplo, que eles fazem esses cálculos para nós automaticamente, né? Então, assim, lógico que nós não vamos ficar reinventando a roda. É mais para curiosidade, para treinar a programação e tal, mas assim, é inviável você fazer isso no seu dia a dia, entendeu? Você vai usar o que já tem pronto, com certeza. Bendito seja, né? Bendito seja alguém que já criou aquilo. Você tem pronto que alguém criou. A gente tem que entender bem isso. Alguém já Não pensou saiu do nisso. nada. Não veio a fada madrinha falar, preciso, vou deixar pronto aqui uma função de cálculo de dados para uma pessoa. Não, né? Eu parei de Não pode ser. compartilhar. Tá, não tem problema. Vou voltar a minha aqui. Entendeu a ideia, então, quando você tem mais de um if, etc., né, que você estava fazendo aí, que você já foi um pouquinho mais na frente ali. Mas é mais ou menos essa mesma ideia, tá? Então, voltando aqui, se a gente tem essa comparação aqui, ó, invertendo como o Ricardo tinha comentado aqui para a gente fazer um teste, ó, eu mudo aqui, ó, a idade maior ou igual a 18, aí obviamente eu tenho que mudar a mensagem também, e se não, eu mudo só a mensagem aqui de baixo. Esse cara é maravilhoso, Gabriel. Olha no chat aí, você só precisa entender. Tem um complemento da frase ainda aí que está faltando. Mas o professor Clóvis de Barros Filho é maravilhoso, cara. Meu sonho, inclusive, é assistir uma aula dele. E eu talvez um dia consiga. Entenderam a ideia aqui? Então, quando a gente tem condições a serem verificadas, a gente tem que pensar bem na lógica que a gente vai utilizar para implementar. Aqui, nós estamos trabalhando com coisas extremamente simples, nós estamos dando os primeiros passos na programação, então fica fácil da gente ter esse raciocínio enquanto está escrevendo código. Mas você imagina num cálculo de imposto de renda de uma pessoa. Nossa. Quantas condições têm que ser analisadas para que seja efetuado o cálculo? Então, você entendeu que não dá para fazer isso vibe coding? Você tem que ter toda uma questão já pré-definida, toda uma estrutura de fluxo de informação já pré-definida, para aí sim você só ler aquilo ali e traduzir do ser humano para código de computador. É essa a ideia. Tá? Eu fico Pode falar. imaginando código que depende de coisa relacionada ao governo, né? Que muda toda hora. Deve ser triste. É triste, dá raiva para quem usa, é para quem faz e para quem inventa. Isso eu garanto para você. Tá? Tudo que envolve governo, Java, antigamente Internet Explorer, hoje eu falo do Chrome ou do Opera, tem a total chance de dar ruim, de dar errado alguma coisa. Tá? Sim, detesto Chrome, detesto Java. Ah, sabe o que eu estava pensando? Que faz para aparecer o usuário inserir a interface. Vamos chegar nessa parte? Infelizmente não, Maria. Mas assim, ó, o que nós temos aqui nada mais é que uma interface. É uma interface de texto, né? Não vamos ter interface bonitinha ali, web, por exemplo. Tá? Não vai dar tempo, infelizmente não vai dar tempo. Mas aí que entra a galera do front-end para fazer essa parte, né? Fazer a integração da aplicação, do back-end com o front-end. Beleza? Entenderam a ideia do if, do else? Tá? Vamos dar uma, Positivo. vamos dar uma complicadinha aqui então, ó. Eu vou pegar esse código aqui, vou mandar aqui para vocês. Quem quiser copiar, porque aqui não dá para subir no GitHub depois. Eu vou apagar esse cara aqui então, e agora nós vamos complicar um pouquinho. Nós vamos fazer ainda um programa simples, mas nós vamos usar agora mais de um if e um else, tá? Nós vamos receber o valor da média,
da média de um aluno. Nós não vamos calcular a média, nós vamos receber já o valor da média. Depois a gente programa um pouquinho e faz o cálculo, tá? E aí você vai falar se o aluno foi reprovado, se ele está de recuperação ou se ele está aprovado. Qual vai ser a regra? De 0 a 4,9, aliás, de 0 a 3,9, ele está reprovado. As aulas são sempre Java? Sim, nessa aqui sim. De 4 a 5,9, ele está de recuperação. Vou escrever no chat aqui para vocês terem também, tá? Acima de 6, aprovado. Essa é a condição que a gente tem que verificar para definir se o aluno está aprovado ou reprovado. Tá? Já fiz algo parecido nas aulas de curso em vídeo, sim. Com certeza. São os exemplos mais simples que a gente consegue trazer, mais simples no sentido de entendimento, tá? Porque é muito familiar, né? Para estudante, o cálculo de uma média, por exemplo. Tá? É muito familiar nesse sentido. É muito simples por conta desse sentido, né? Que está fácil ali, o contexto fica implícito. Então, esse aqui vai ser a nossa referência. Então, de 0 a 3,9, reprovado. Reprovadora está escrito errado, hein? Reprovado, tá? De 4 a 5,9, recuperação. Acima de 6, aprovado. Beleza? Vamos fatiar o nosso elefante. O que eu vou precisar para começar o meu programa aqui? Essa sintaxe tá de Java que é chato de pegar. Eu te entendo, Fernando. Também, de vez em quando, eu tenho uns nó na cabeça com Java. Mesmo porque eu trabalho com C Sharp, então eu tenho que virar demais o conceito na cabeça aqui. Eu tenho que declarar uma variável para receber a nota e uma para receber a média. Não, esquece a nota por enquanto, Maria. Nós vamos direto na média. Nós vamos declarar uma variável para receber a média. Nós vamos informar a média direto, nós não vamos calcular, tá? A média tem que ser um double. A média é isso que eu ia perguntar. De que tipo é a variável que a gente vai precisar para a nossa média? A gente não pode mais usar o inteiro, porque eu estou colocando ali, ó, condições de verificação com números decimais. Pode ser Tá? float, né? Oi? Pode ser float ou double. Float ou double, tá? Vamos do float. Se não der certo, a gente vai no double para ver o que acontece. Então, float média. Pronto. Estou declarando a minha variável. Vou chamar ela de média e vou declarar ali. Acabou. Beleza. O que eu vou precisar também, então? De novo, de um scanner leitura. Aqui é Ctrl+C, Ctrl+V, meu scanner. O system.in. Né? Como já está o Java útil lá em cima, não preciso mais me preocupar com ele. Vou fazer, então, a mensagem system out print ln. Por favor, informe a média do aluno. A média direta, não vou calcular, não é a nota. Já não vamos calcular a média, tá? E agora, o que eu preciso fazer? Eu tenho que pegar o leitura, ponto, next. Esse scanner de leitura é como se fosse o print do Python, não, é ao contrário, o Ícaro. O system out print ln é o print. Do Python é o input, read, não lembro qual que era a função do Python. Scan. É input. É input, né? É. Beleza. Então, o input do Python é o scanner do Java, tá? Qual que vai ser, então? O leitura.next float. Por que o next float? Porque eu estou usando a média do tipo float. Então, ele tem que ser do mesmo tipo, para ele se entender. Como que ele entende? Não importa. Ele sabe.
por enquanto a gente não precisa ficar se preocupado com isso, tá? Ele vai saber qual é o tipo de dado que ele tem que receber ali, se é um float ou não, tá bom? Bom, beleza, eu tenho a média na mão agora. O que que eu preciso fazer com ela? O que eu tenho que fazer com ela agora? Você tem que declarar a variável ali na frente do leitura. Ah, é? Ô, meleca, desculpa. Boa. Eu tenho que colocar a média aqui para guardar Sim. o que foi lido, né? E se eu não tivesse colocado aqui, hein? Vou deixar sem de propósito, tá? Só para ver o que acontece. Daí eu- E agora? Agora eu tenho a média do Fera na mão. O que que eu tenho como é que eu tenho que trabalhar agora? O que que eu tenho que fazer com essa informação? Eu tenho que trabalhar baseado nos critérios que eu coloquei ali, né? Então eu tenho que comparar a média do cara com o critério de avaliação dele, não é isso? Sim, Se eu tenho uma comparação, quem que eu uso? o if. Boa. Então vamos no if. Quantas comparações eu tenho ali? Quantos critérios eu tenho ali para ser Três. verificados? Hã? 3. Se eu tenho 3 critérios, quantos if e else eu vou precisar? Um if Um if, e um else. um else, Não, else e else if, né? um else if verificando outra coisa E um else. e um else. Quer dizer, tenho 3 comparações. Se não for a primeira, ele vai verificar a segunda. Se não for a segunda, só pode ser a terceira. Beleza? Até aqui, ok? Aí, essa sintaxe, mais difícil que a lógica. Fernando, é prática, cara. Tá vendo que até eu tenho costume, quando eu estou programando, tá? Eu tenho o costume de fazer isso aqui. Ó. O pessoal que já teve aula comigo já sacou. Por que que eu faço isso? Por que eu vou escrever? Eu sempre faço assim, ó, por exemplo, um if, tá? Eu já deixo a estrutura pronta para eu não esquecer de nada. Porque se eu for escrever na linha, meu TDAH às vezes me prega peças, tá? Aí tem que botar aqui, não sei o que, lá, verificado, fecha aqui, abre lá, eu esqueço. Então eu já deixo pronto antes e aí eu só me preocupo com o código dentro deles de cada certinho, tá? Principalmente quando eu estou desenvolvendo alguma função um pouco mais complexa, alguma coisa nesse sentido, abre e fecha chaves, abriu parênteses, abre e fecha de novo, abriu outra chave dentro de chave, abre e já fecha para não fazer meleca e assim por diante, tá? Então vamos lá, qual que é a primeira comparação que eu vou fazer? Como é que eu escrevo aqui agora? Como é que eu vou comparar a média com o primeiro critério de comparação? Se ela é de 0 a 3,9. Se Maior a que média. zero, menor ou igual a 3,9, né? Fala devagar a frase agora, Gabriel. Se a Igual média for igual a zero. a zero, Não, nesse caso pode ser só menor que 3,9, né? Menor ou igual a 3,9, né? Nesse primeiro. menor ou igual a 3,9. Sim, por quê? Precisa colocar que é igual a zero, né? Uhum. Vamos deixar assim, que eu vou depois sacanear de novo, tá? Quando é intervalo é meio complicado também definir ali, né? Não é só colocar um zero igual. Eu sempre me confundo quando tem que fazer esse intervalo. Eu acho que o próximo vai ser igual a Não, vamos lá. maior Se, que se a média, 4. se a média for menor ou igual a 3,9, o que que eu faço? Reprovado. Então eu ponho a Tem que dar um mensagem print. system.out.println, né? Eu já mostro a mensagem, você está reprovado. Só para doer. Tirar os acentos aqui. E outra coisa que número também tem sempre que usar o ponto, não a vírgula, porque a gente brasileiro usa a vírgula, mas o dólares, outras coisas, eles usam sempre ponto. Então na programação é sempre ponto, né? Uhum, uhum. Por isso que eu estou falando, nós vamos tropeçar muito. A ideia é essa mesmo. Tem que tropeçar muito, a gente vai quebrar a cabeça. E, gente, erra, tá? Erra. Imagina assim, ó, quando a gente vai fazer, por exemplo, um cálculo de imposto de nota fiscal emitida. E aí o software trabalha com ponto e o front-end trabalha com vírgula. Tá bom? Aí, Divirtam-se. Vamos lá. Então,
Se a média dele, se a média informada for menor de 3,9, está reprovado, certo? Certo. E agora? Qual que é a Hum. próxima agora? Eu acredito que vai ser média maior que 4 e vai ter que usar E, depois de novo média menor ou igual que 5,9 ou não. Média maior que 4 E depois E, e média menor ou igual a 5,9. menor, menor ou igual a 5,9. Aí o cara vai estar de recuperação. Tá vendo isso aqui? Eu não tenho uma verificação composta dentro do meu if. Sempre que eu tiver um operador e ou, eu tenho que separar em parênteses cada uma das verificações. Eu não posso colocar todo mundo junto, tá? Tem que fazer assim, ó. Premissa de matemática. Vou deixar sem propositalmente para vocês verem o erro acontecendo. Por quê? Vocês vão errar. Não estou agorando ninguém, mas vocês vão errar, tá? Aí vocês vão lembrar de mim. Puta, o professor lá, o gordinho, tinha razão, né? Vamos lá. Então, menor, aliás, maior que 4 e menor ou igual a 5,9. O que aconteceu com o Fera? Recuperação. Ele está de recuperação. Vai ter uma segunda chance. Só para botar umas mensagens diferentonas aqui. Se ele não está reprovado e se ele vai ter uma segunda ou não vai ter uma segunda chance, qual que só sobrou? Ser aprovado. Muito bem. Vocês têm ponto launch ponto LN. Dessa vez foi. Vamos ver se isso aqui funciona. Acho que todo mundo da matéria de matemática tá nessa daí. Matemática do semestre anterior. Você tá louco. Deixa eu ver aqui. Essa sintaxe é mais difícil que a lógica. Fernando, mas por isso que eu vou deixar sem, porque é para vocês verem o erro mesmo. Terminar com esse salt com ponto e vírgula. Maria, na interface, se você estiver usando a IDE aí, aqui, ó, quando você for escrever o salt, né, que é uma abreviação, você coloca salt e dá um tab. Aí ele faz o preenchimento para você, tá? Olha lá, ele já até põe o ponto e vírgula aqui no final, ó. Olha lá. Tô Bom, escrevendo aí eu tô... printf em vez de print ln. print LN, printf é do C, né? Professor, não está me preparando para arrumar o erro. O seu não tá. Foi de propósito? Acho que não. Aqui é que está com 2 pontos, perdão. Aqui foi erro de. Eu vou deixar também. Foi erro sem querer, mas não foi não. Dessa vez foi sem querer, aliás. Vamos rodar. Essa é a parte legal, porque a gente escreveu na nossa cabeça, isso aqui funciona plenamente, não funciona? Qual a possibilidade de dar erro aqui? Nenhuma. Nenhuma. Na nossa cabeça, nenhuma. Vamos dar um play aqui para ver o que acontece. Vixe, já deu comigo já. Primeira coisa, ó. Deu erro no Java na linha 15, erro estava esperando expected um ponto e vírgula, né? Que eu não lembro como é que fala ponto e vírgula, acho que é coma. E aí deu uma mensagem do nada ali. A mensagem não, ele deu aqui, ó. Não, ele está mostrando aqui onde deu, né? Na linha 15, olha aqui onde está os 2 pontos. Então, beleza, vamos pôr o ponto e vírgula aqui. Só deu um erro, olha que beleza. Fácil. Errei uma coisa só. Ixi, Calma, deu ruim. calma que tem erro de lógica. Calma que tem erro de lógica. Vamos chegar lá. Olha só. Deu erro na linha 14. A variável média, talvez ela não tenha sido inicializada. Como assim? Eu não inicializei a variável? Não, eu só declarei. Se eu quiser inicializar de verdade, eu faço isso aqui, ó. Tá? Ele Peraí que está eu falando fiquei linha confuso 14. agora. 14 tá aqui, ó. Hã? Peraí que eu fiquei confuso agora. Aqui. O meu também. O meu Ó, funcionou. ó. Aqui, quando eu tenho estas duas linhas aqui, o que eu fiz? Não declarou. Não, alterei a janela. Apareceu outro negócio que eu estava vendo aqui.
Ó, quando eu tenho isso aqui, esta parte exclusivamente, o que que eu estou fazendo nessa parte aqui? Eu vou até deixar um comentário aqui. Eu estou fazendo a declaração das minhas variáveis. Beleza? Mas não declarou. Qual que é a declaração? Não, declarei. Qual que é a ideia da declaração? Compilador, meu querido príncipe, amigão, vai lá na memória, separa duas caixinhas para mim, uma de float e uma de scanner. Isso é declarar a variável, e é exatamente isso que ele faz. Declarar a variável é uma coisa, inicializar ela é outra. Quando fala-se de inicialização, é inserir um valor lá dentro, inicial, não importa qual. É iniciar alguma coisa. É iniciar a variável, é botar alguma coisa dentro da caixinha que você reservou. Por quê? Existe a possibilidade de essa caixinha ter sido criada numa área da memória que já foi usada por outro software que rodou anteriormente. E aí ele pode ter o que a gente fala de lixo dentro da caixinha, de lixo dentro do espaço da Pensei que memória. ficava null por padrão. Não fica não, né? Não, não. Nenhum compilador põe como nulo padrão. Tá? Por quê? Porque quando você inicializa um ponteiro, ele não pode ser nulo. Tá? É como a pasta temp. Porcaria de estrutura de Pode. dados. Porcaria de estrutura de dados. Tá vendo? Mas agora faz sentido, né? Então, quando ele fala aqui ó, de inicialização, né? Talvez não tenha sido inicializado, é só isso aqui, ó. Por que que eu estou colocando aqui? Só para não escrever outra linha falando assim, ó, média igual a zero. Eu posso já declarar a minha variável e inicializar ela. O que que é inicializar? Coloca zero dentro desse cara aqui. Tá? Ah, mas por que que eu não preciso fazer isso com a string? Porque a string é uma classe, e quando eu instancio o objeto, aí ele traz ele já por padrão vazio. Tá bom? Vou tirar aqui. Só para deixar aqui, ó. Vamos ver agora o que acontece. Opa, agora deu bom. Agora tá bom. O seu tá cheio de erro, Gabriel. Segura aí, então. Para depois a gente ver os seus erros. O que você não conseguir corrigir, compartilha a tela que a gente vai corrigir junto. Por favor, informe a média do aluno. Escolhe uma média aí. Fala um número aí para mim. 5, redondo. Sem redondo ou com casa decimal? 0,2. 5,2. Enter. Ih, deu ruim. Tá, eu acho. É o 5.2 texto. Obrigado. Olha aqui, ó, erro. Olha aqui, ó, exceção na thread main, na execução do main, né, da classe main. Olha aqui, ó, Java útil input mismatch exception. O que que significa este cara? Exception, exceção. Input mismatch, entrada incompatível ou entrada não conforme. Por quê? Porque eu pus a vírgula. Não é vírgula, é ponto. É padrão americano. Vamos de novo. Ponto 2. Está reprovado. Mas não era para ele estar de recuperação? Verdade. Então foi erro meu na lógica aí, foi erro meu na lógica. Então, Vamos analisar. Vamos analisar. Média 5,2. Ele está reprovado. Vamos entender o que que aconteceu. Gente, uma premissa para a vida de vocês, quanto programadores. Compilador não analisa lógica, ele analisa sintaxe, ele analisa escrita, estrutura da linguagem. Ele não vai analisar lógica. Aonde está o erro? Vamos ver se vocês descobrem. Eu vou dar uma dica. Ele está aqui, ó, nessa parte selecionada. Ele não informa a média do aluno. A média do aluno.
Ele não fez a leitura do valor atribuído na variável. Beleza, Maria? Por que que ele não fez a leitura se eu coloquei e ele aceitou a entrada de dados? Não é que ele não fez a leitura, a palavrinha é outra. Ele É, usou zero, não. Hã? faltou atribuir o valor da variável. Faltou a atribuição do valor lido para alguém. Aqui, ó, eu li o valor. E o que que eu fiz com esse valor? Pra lugar Joguei nenhum. em Nárnia, tá? Ele tá junto com a galera lá do História Sem Fim, não sabe para onde vai. O que que Tem que tá ler o acontecendo? scanner, né? O scanner já tá aqui, ó, leitura. O que que eu tenho que fazer? Média recebe. Eu tenho que guardar o que foi lido em algum lugar. A minha Eu tinha variável média é a falado. caixinha que vai guardar isso aí. Eu tinha falado. Você tinha falado, eu falei que eu ia tirar de propósito, porque a gente sabia que ia errar e tá aí a prova de que a gente errou mesmo, tá? Gente, toda vez que eu tiver uma entrada de informação, essa informação ela tem que ser lida E guardada. e guardada, porque senão ela cai no limbo. Já era, hasta la vista, baby. Nunca mais você pega esse valor de volta, tá? Se eu tenho uma área para guardar um valor, eu tenho que fazer uso desta área. Como não armazenou o valor digitado, ele usou o zero que foi atribuído na declaração da variável. Ah, agora sim, Fernando, agora eu entendi o uso do zero lá que você comentou. É exatamente isso. O que que ele fez aqui, ó? Ele fez o zero, ele não guardou, não substituiu esse zero. Então, zero é menor que 3,9? É, tá reprovado. Tá na lata, tá? Descobri meu erro. Boa, é isso que eu gosto. Principalmente quando vem aquele som assim, ó. Ah, que aí a luzinha acendeu de verdade mesmo. 5,2. Enter. Você vai ter uma segunda chance. Opa! Já estamos perto do que a gente queria. Não é? Vamos testar. Vamos testar. O reprovado a gente já viu que deu certo, mas vamos testar de novo? Vou colocar 3. Reprovado. Por que ele está reprovado? Que é menor que 3. Agora é a fórmula ali, né? Que não faltou informação. Fórmula? Não, é o parênteses ali do. Ah, sim, nós vamos chegar lá, tá? Aqui ele não vai dar erro. Se ele fosse dar erro, ele já tinha dado na compilação. Teoricamente, este cara aqui, ele está ignorando essa parte dos parênteses, tá? Mas o certo é fazer entre parênteses ali. Tanto que você viu que ele deu já como uma segunda chance de 5,2. Vamos colocar 4,1, 4? Sem os parênteses, ele considera de que forma? Só o primeiro ou nenhum deles? Não, ele dá erro de sintaxe. Ele dá erro de estrutura, de escrita de estrutura. De estrutura de escrita. Entendeu? Porque ele vê esse cara aqui, ó, ele fala, ué, mas cadê o separador desse povo todo aqui? Entendeu a ideia? Então, dessa forma, ele tá pegando de cima, na fonte? Não. Aqui dentro do Programis, ele tá pegando certo. Ele tá ignorando essa regra do parênteses, tá? É só isso. Pera aí, Oswaldo, segura aí que nós já vamos ver o seu aí. Ó, o que acontece? Se eu colocar 4, o que tem que acontecer? Ele tem que ter uma segunda chance, não é? Uhum. Isso. Opa, 4. Ué, Oxi. Aí. tirei 4 e estou aprovado? Com 3,9 eu estou reprovado. Com 4,1 tenho a segunda chance. 4 vai, segue. 4 está valendo. Ah, ali se for maior é igual que 4, né? Ah, faltou um igual aqui. Vamos ver? Se eu tirar um 4, Ah. Isso. se eu tirar 3,98. Se eu puser um 3,45. Oxi. O 3,98. 3,3. Olha só.
Com 4 a gente tem segunda chance, com 3,9 a gente tem segunda chance, com menos de 3 a gente está reprovado, com 3,98 tá valendo, passei, já era, tá? 3,98. Depois vocês vão entender o que aconteceu aqui. Mas não vou bater nisso aqui, não. Então ele não é aqui, ele caiu aqui, ó. Bota, Professor, então bota tem que dois. colocar menor que 4 ali, né? O Aqui? primeiro. Não, o primeiro lá tem que pôr menor que 4 então, né? Menor que 4 aqui? Eu acho que vai dar certo. Vamos ver. Ah, desculpa. Menor que 4, caramba. Menor que 4. Não. 3,98. Bota qualquer outro valor aqui, só 1,98, só para me entender, já. 1,98. Tu não declarou que vai ser em. Pera aí. Que vai ser em decimal, que vai usar o decimal. Opa, tá aqui, ó, float. Fonte, mas. Ele se vira. 4 para ele é a mesma coisa que isso aqui, ó. Então ali tem que trocar também, né? O 5,9 e colocar 6. Eu ia chegar lá, mas sim, tem que trocar também. Gente, olha só. Ó, pra vocês verem como é que você já foi direto no pensamento, pensando na escrita do código. Pega a mensagem que eu pus aqui para vocês. Essa aqui, ó. Vou até copiar de novo. Vou copiar ela e pôr aqui de novo no Os chat. dados que você deu, né? Olha as referências que eu pus. Eu pus 3,9 de propósito. Qual que é a ideia da média de 3,9? É menor que 4. É Isso. menor que 4. Se eu puser 3,999999999, é menor que 4. Ele tem que estar reprovado. Quando eu pus o 3,9 ali, o 3,98, ele é maior que o 3,9. Por isso que ele caiu lá embaixo. Então não tem arredondamento, né? Ele não tem arredondamento. O Porque ele double ia trabalha... mudar esse erro? Não. Não. Nesse numeral de 2 casas decimais, não ia fazer a menor diferença. Não ia fazer diferença nenhuma. Gente, qual que é a ideia do 0 a 3,9? 3,9, não, a média é menor que 4. Ninguém vai fazer um... Quando na vida de vocês tiraram 3,95? 3,98 é maior que 3,90. Muito bem, Fernanda. É exatamente essa referência. Se tem 2 casas decimais, ele tem que comparar com 2 casas decimais. Tá? Então, além do Por que o isso- colega falou lá de mudar para maior do que 6, também tem que colocar lá. Tem que mudar o último também, né? Ou não Ó. precisa? Aqui, se a média for maior ou igual a 4, e é o que eu pus aqui, ó, de 4 a 5,9. Qual que é a ideia do 5,9? Maior que 6. É a mesma ideia do 3,9. Professor, por algum motivo a minha ideia está aceitando vírgula em vez de ponto. Porque o seu Windows está em português. Aí ele converte automaticamente. Tá explicando outra coisa. Nossa, meu Deus, umas horas aqui. Ó, o meu navegador, ele tá em inglês, ó. Por isso que eu tenho que usar o ponto. Se você tivesse no navegador, ele ia aceitar o vírgula também. Mas vai só pelo navegador? Não, pela linguagem padrão do sistema operacional. Acho. Entendeu? Tanto que Se minha mudar para data aqui... menor, se for mudar para menor que 6, daí resolveria esse problema, porque deu 6 não está incluso. Então, Uhum. menor que 6 resolveria o problema, então. Exato. Ó, eu posso pôr 5,987654321. Entendi. Entendeu? Posso pôr quantas casas decimal eu quiser. Entenderam? Porque a gente tem que entender o problema primeiro para depois resolver? Na nossa cabeça, naquela primeira versão do código, estava lindo. Porra, não tem como estar errado. Não tem como esse código não funcionar. 3,98, aprovado. Entenderam a ideia? Imagina que nós não estamos calculando uma média, nós estamos calculando uma dosagem de um remédio de uma pessoa. Entendeu o tamanho do BO que vira? Se na lógica e no cálculo? Isso é detalhe, professor, coisa Só pouca. coisa pouca, que imagina. Você precisa receber 4 ml, recebe 4 litros de anestesia, por exemplo. Né? Super Porque é tranquilo. um ponto O que são um sinal de mais ou menos. que é uma vírgula para lá, né? Não vai mudar nada.
Gente, vamos ver de novo aqui, ó. Fala outro nome, ó, outra nota aí. Ó, se eu colocar 6 agora, dessa vez foi. Por quê? A ideia é acima de 6, né? Acima ou maior, ou igual a 6, até falei na hora de escrever. De 6 para frente, tá valendo. Se eu Mas colocar aqui de novo. Pode falar. eu tô bem cismado. Acho que no último lá tinha que colocar o maior igual a 6 só pra garantir mesmo. Aqui? Ou aqui, você tá falando? É no último, né? Mas eu acho que Aqui? não tem nem necessidade, né, professor? Eu tenho. Não, não tem. Não tem, Nesse porque eu caso tenho três. já fechamos tudo, né? Exato, porque eu tenho três comparações. Eu tenho três possibilidades. Se não é a primeira e não é a segunda, não tem outra possibilidade de não ser a terceira. Você entendeu? Então, por isso que eu não preciso verificar a terceira vez aqui. Poderia? Poderia. O que que ia mudar aqui, ó, por exemplo? If média maior ou igual a 6. Poderia sem problema nenhum aqui. Tá? Mas o que que acontece? Eu não tenho a necessidade de processar isso aqui. Por Pera, isso que a estrutura de quando você tem um if e um else, você sempre pensa nas possibilidades. Ah, eu tenho 4 possibilidades. Quantos if e else eu vou precisar? 3. Porque se não for o primeiro, segundo ou terceiro, só pode ser o nessa último. parte. Professor, se tivesse um if e um else enquadrando a mesma possibilidade, o que acontece? Ele vai pegar sempre o primeiro, né? Como assim um if e um else na mesma possibilidade? Eles pegando o mesmo grupo de números, Aí vai valer a primeira. Aí vai valer a primeira. A lógica está errada, mas valeria a primeira. Lembra que no caso nesses casos, né? Um V já basta. Tá? Então ele valeria a primeira mesmo. Que é exatamente isso aqui, ó, que você está falando, ó. Aqui, menor que 6. Se o número for 6, ele só pode ser maior ou igual. Então eu não preciso verificar isso aqui de novo. Isso aqui eu perdo o sentido. Então eu tiro. O último else é sempre a última possibilidade. Nunca vai ter como ele cair no último else se ele passou por todas as outras. Se eu tiver 1000 possibilidades, eu vou ter 999 if. Depois eu vou ter um else. Entendi. Tá? Ufa! Será que a média agora vai dar certo? Eu vou colocar a média de 5. Vou até pôr aquela que eu falei: 5,987654321. Zero. Você vai ter uma segunda chance. Você não foi aprovado. Você bateu o Mike na trave, mas não foi aprovado. Se eu colocar 6,000001, estou aprovado. Ninguém vai fazer uma média dessa, óbvio, com nota, né? A não ser que seja uma média de quilometragem de uma distância espacial do foguete daqui para a Lua. Aí, beleza, você tem esse monte de casa decimal. Mas se não, não faz sentido nenhum. Tudo bem? professor, Show. por que que a minha ideia falou que a média igual a zero é redundante? Porque como é que você chega numa média igual a zero? Não, eu falo no começo lá, ele falou assim, float, média igual a zero é redundante, ó. Aqui? É, Porque provavelmente a sua ideia aí é funcionamento da IDE. A IDE, se você se não inicializa, ela automaticamente inicializa uma variável. Se você tirar aqui, ó, no seu caso, vai fazer diferença nenhuma. Tá? Eu Aqui tive que também tirar não. também, que ele não deixou rodar o programa colocando É, zero ali. tudo bem, não tem problema, pode tirar. Tá? o meu funcionou Por, dos dois jeitos, ele só me falou que é redundante. por que que ele vai dar na mesma? Porque aqui eu estou inicializando. Por mais que tenha lixo lá na memória, quando eu faço a leitura e gravo lá dentro, já não é o valor já que eu quero trabalhar. Então, teoricamente, o que tinha lá não vai fazer a menor diferença na fila do pão. Então é uma das ferramentas da IDE, no caso. Uhum. Cada ideia trabalha de um jeito aí, tá? Gente, e Fielce para nós zerou, eu acho. Vou Essa deixar. aula teve quantas continuações? Hã? Essa if else teve quantas continuações? Teve quantas aulas? A aula passada e hoje. O finalzinho da aula passada e hoje. Então, o próximo já é outro assunto. Já vamos entrar em outro assunto. E eu vou deixar um desafio para vocês. Ler as duas notas do aluno e fazer cálculo da média. Ao invés de informar a média, você vai informar duas notas e ele vai fazer o cálculo para informar
que está pronto, qual o status do aluno ali. Beleza? Esse vai ser o meu desafio para vocês. Mamão com açúcar. Se vocês entenderam o if else, mamão com açúcar. Deixa eu pegar a lista, que já são 5 para as 10. Eu já estou babando de sono. Agora a saga do cadê o link? Achei. Tá aqui. Link no chat. Não se esqueçam de assinar a lista. Assinando a lista. Por hoje é só. Nos vemos amanhã novamente. No mesmo horário. Das 8 às 10 da noite. Tá bom? Lembrando que esta semana, aula normal. Semana que vem temos a exceção da quarta-feira. Vai ser na terça ao invés de na quarta. Mas eu vou lembrar vocês de novo disso aí semana que vem. Beleza? Sim. Dúvidas? Dúvidas? Caso alguém não tenha, boa, mandou a tabelinha aí. Obrigado, Gabriel. Alguma dúvida? Não. Não? Tá tranquilo? Até agora tá tranquilo? Ninguém ainda com ódio do Java? Mas deixa. Não. Gostei da aula, primeira vez participando. Ah, legal, que bom. Show. Seja muito bem-vindo, então. Mas pode deixar que a parte do ódio eu garanto para vocês daqui a algumas semanas. Eu vou ter que Ítalo, aprender tem já. um questionário, não sei se ele fez. Ah, é, ô Ítalo, aqui, ó, deixa eu pegar o link aqui de novo. A gente faz um questionário, não é ideia, não é de avaliar, nem nada de dar nota, tá? Mas é um questionário para a gente ter a noção da evolução da turma na monitoria. Abre lá, Beleza, sem colar, responde lá, 7 perguntinhas rapidão, Sim, tá bom? beleza. Tudo bem, pessoas? Então, nos vemos amanhã de novo. Sim. Sim, Tchau sim, amanhã pra vocês. apareço. Valeu, pessoal. Bom descanso, bons estudos e amanhã nos vemos novamente.